Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 78 é capítulo 1, a Gênese, caráter da revelação espírita, né? Questão de número 25 ainda, né? Nós não nos preocupamos em ler 3, 4 páginas de uma vez, você sabe disso, né? Então nós nos encontramos aqui, ó. Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Sim, não existe outra lei. Por que nisto estão toda a lei e os profetas? E que não existe outra lei. Porque, na verdade, os profetas, eles foram os precursores. Eu vou usar esse termo, eu ouso a usar esse termo. Os profetas, eles foram os precursores do cristianismo. Eles foram os precursores do cristianismo. Os profetas foram os precursores de todas as leis de Deus. Então, por isso, nisto estão todas as leis e os profetas. Não existe outra lei. Não existe outra lei. Porque a única lei é a imutável de Deus. Em todas as áreas científicas. Como nós tivemos oportunidade de dizer nos outros vídeos, que não houve cientistas reveladores, e sim cientistas que retornaram ao corpo físico e ergueram o véu de sobre a letra, retirando o véu da letra, nos revelando aquilo que já fazia parte dos desígnios de Deus. Todas as ciências na íntegra sempre foram puras e perfeitas. As controvérsias, os enganos, os erros foram provocados por aqueles que se encontravam no corpo físico na condição de cientistas, que se deixaram ser levados pela vaidade humana, que quiseram se destacar mais que as ciências, não agindo como Hippolyte Léonard Rivail, sendo ele o compilador da ciência mãe de todas as ciências, de uma humildade monumental, que nem mesmo assim o teu nome, Hippolyte Léonard Rivail, quis grafar nas tuas obras. Porque se ele quisesse, ele podia, era um direito dele, ele que as compilou.
O conteúdo era dos espíritos, mas o trabalho todo dele, mas tão humilde, tão avesso às ostentações, que ele não se sentiu merecedor de ver teu nome grafado nas obras. Recorrendo aos bons amigos espirituais, orientados a colocar no nome de Hippolyte, Allan Kardec, um nome de quando nas Gálias, na condição de druida, lá ele viveu. Situação esta que depois gerou um processo, depois de 1869. Geração essa que gerou um processo e que tua querida esposa foi chamada ao tribunal. Mas como, simplificando, vocês pretendem me processar por qual crime? Pelas obras de Allan Kardec? Estão enganados, meus senhores? Allan Kardec não foi meu esposo. Eu desconheço. Se trouxesse o meu conhecimento a respeito de Hippolyte Léon Denis Riva, eu assumiria toda a responsabilidade. Mas com relação a Allan Kardec, que assinou as obras, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre as. Encerrou-se o processo. Sabia Hippolyte? Sabia os bons espíritos ou não com quem eles estavam lidando já naquela época? O ser humano é muito ingrato. O ser humano, ele pisa no prato que come. Isso não é de hoje, mas porque sempre manteve-se distante dos desígnios de Deus. Por isso a diferenciação entre as revelações. O que levou o Hippolyte Léon Denis Rivail a fazer a seguinte pergunta: pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Aqui nós já sabemos que sim, é considerado uma das grandes revelações. Mas dentre as diferenciações, a primeira e a segunda de ordem humana e a terceira de ordem dos espíritos. Parece que eu estou repetindo, mas não estou, porque nós nos encontramos na diferenciação das leis mosaicas e das leis de Deus trazidas por Jesus, que ainda nós temos que adentrar à terceira revelação. E nesse exato momento, Hippolyte Léon Denis Rivail está nos dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos.
Nisso estão todas as leis e os profetas. Não existe outra lei. Sobre essa crença assentou sobre esta crença. Ele acreditava, ele cria, né? Ele creia. Sobre essa crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Olha que profundidade. Nós não podemos deixar passar em branco isso aqui. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade. Igualdade, liberdade, todos os direitos são iguais. Não existe diferença. O Pai não nos diferencia uns dos outros. O Pai nos ama a todos por igual. O Pai, Ele é imparcial. Ele é soberanamente bom e misericordioso. Soberanamente bom e justo. Nunca que diga que Deus é fiel. Porque o dia que Deus agir na condição de fiel, ele deixa de ser Deus. Porque Deus nunca foi fiel. O dia que ele for fiel, ele deixa de ser fiel. Nós é quem devemos ser fiel a Ele. E não Ele. Para conosco. Para com a gente. Não é Ele que nos deve nada. Ele não nos deve nada. Enquanto nós é que devemos perante a justiça divina que encontra-se na nossa consciência. Nós, sim, quem devemos ser fiel à providência divina. Nós devemos ser fiel a nós. Nós devemos ser fiel aos princípios de ética, de moral, de intelecto e de cultura. Nós devemos ser fiel na responsabilidade. Nós é que somos os inacabados. Nós que somos os desqualificados. Exigimos de Deus que Ele seja fiel a nós? Mas eu não discordo de você, não. Se você estiver rogando ao Deus demônio de Dante, se você estiver rogando ao Deus demônio de Dante, de Moisés, o carrasco, o implacável, você tem que exigir realmente
que ele seja para com você fiel. Porque você sempre foi capacho dele. Ele nunca tirou do teu rosto o cabresto. Por isso, se ele te exige em um templo religioso uma oferta, cobre dele. Porque não é só você que tem que ser fiel. Ele também tem que ser fiel. Você não vendeu tua casa para dar para ele? Teu carro, teu sítio? Você não creu nele? Você não acreditou nele? Então ele tem que ser fiel. Agora, o Deus imparcial, soberanamente bom e justo, misericordioso, o Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o Deus incondicional, esse você não precisa exigir dele que seja ele fiel. Até porque, se você o compreende, você sabe que ele nunca te deve satisfação. E você sim, a ele deve satisfação. Deus nunca nos deveu satisfação. Nós sim devemos satisfação a Ele. E em falta para com Ele, nós nos encontramos. Gente, Espiritismo não é brincadeira não, gente. E olha que o que nós estamos dizendo aqui não é nada. Gente, isso aqui é só uma pinceladazinha. Tomara a Deus que apareça outros com essa coragem para dizer mais que estamos dizendo. Porque mais que isso nós não podemos fazer. Agora você entende que tudo tem um limite. A minha massa encefálica não aguenta mais que isso. Eu quero recitar mais. Eu quero falar mais, mas eu não aguento. A massa encefálica, o organismo físico não aguenta. É muita informação que desabrocha no meu eu, nesse exato momento, que eu tenho que policiar o que pode e o que não pode ser falado. Então, olha só para você ver. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas fora possível amar o Deus de Moisés? Kardec também, ele mexe na ferida, né? Mas fora possível amar o Deus de Moisés? Ele está nos fazendo uma interrogação, que aqui ele deixa na interrogação. Fora possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se podia temê-lo. Só se podia temê-lo. Kardec, generoso, o bom senso encarnado,
deixou no passado. Só se podia temê-lo. Passado. Mas nós mudamos isso? Não. Não. Só se pode temê-lo. Não há possibilidade de amar o Deus de Moisés, o demônio do Deus de Moisés. Que, como já dissemos, demônio é mitologia, mas um Deus implacável que sempre agiu pior que um demônio desumano, que torturou e tortura a humanidade até 2023, psicologicamente, emocionalmente, dentro dos templos. Já explicamos isso. E até 2023, esse demônio ainda continua com o cabresto na cabeça de muitos crédulos. E ninguém para raciocinar. Então, é possível amar o Deus de Moisés? Ou, vou mudar, é possível amar o demônio de Moisés? Não. Só se pode temê-lo. Por que só se pode temê-lo? Porque se você não anda de acordo com as leis desse demônio, ele te taca no caldeirão do inferno mitológico. Ele te tortura psicologicamente. Ele acaba com a tua vida psicologicamente e emocionalmente. Ele te destrói. Agora, não é só o catolicismo, não, gente. Todas as religiões que procuraram modificar os ensinamentos das leis de Jesus, os ensinamentos das leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, para beneficiá-los aqui na Terra. Então, como você vai amar um ser quando você só pode temê-lo? Porque ele te escraviza, ele te tortura, ele te pune. Porque se você não cumpre com as tuas ofertas, ele não é fiel a você. Olha só para você ver como é que é as coisas. Eu assisti um programa, um testemunho. Não vou dizer não, porque eu tenho que estudar tudo isso. O testemunho, então uma senhora tinha um carnê e todo mês essa senhora, ela depositava R$300 na conta bancária de uma determinada agremiação aí. Que você sabe que isso é agremiação. Só que um mês lá, ela não pôde depositar aqueles R$300 porque a família dela, os filhos, todos morando no barraco, passando necessidade, fome, e era o dinheiro, esse dinheiro era um dinheiro do auxílio do governo, era um auxílio do governo que correspondia a R$600. E desses R$600 ela fez essa oferta de R$300. Porque eles iludem as pessoas. Quanto mais você der de oferta, mais Deus te sustenta. E ela fez uma promessa de R$300 de oferta.
Só que num dado mês lá, a necessidade estava tão grande, a fome, então ela pensou, ou eu dou comida aos meus filhos, ou eu dou dinheiro lá na igreja. E ela, levada pelo amor de mãe, comprou comida para os filhos. 15 dias depois ela vai à igreja. E ela, no testemunho dela, ela confessa ao pastor que foi preciso ela fazer aquilo. E o pastor, categoricamente, é um outro diabo mitológico. É um outro ser implacável, um monstro. Teve capacidade de dizer a ela, perante o público, que no próximo mês ela não tinha que dar, não era só 300 não, ela tinha que dar 600 com juro, porque ela ia ter que dar aqueles 300 que ela não deu, mais os outros 300 acrescentado juro, porque Deus não ia perdoar aquele ato dela, porque prioriza primeiro a casa do Senhor. E a gente sabe para onde é que vai esse dinheiro, né, gente? Acusando? Não, isso aqui é um estudo. Isso aqui é uma diferenciação. Vamos para o próximo vídeo.